Naquela noite o Rio de Janeiro estava carregado com o cheiro úmido do mar e a fumaça das churrasqueiras de rua. Num beco estreito da favela, à beira da Baía de Guanabara, a luz amarela vacilante iluminava o rosto de Isabela Duarte, uma jovem de 19 anos, com olhos castanhos profundos, mas um olhar já endurecido, além da idade. Dentro da casa de madeira precária, vozes frias negociavam. A madrasta de Isabela, uma mulher magra de lábios pintados de vermelho vivo, conversava com um homem de terno branco e gravata de seda preta. Ele não era outro senão Rafael Monteiro, o mais famoso contrabandista de café e terras do estado da Bahia, cujo nome sozinho fazia metade do mundo dos negócios do Brasil silenciar. A menina será criada como uma dama. Se souber obedecer, disse a madrasta, com um tom sarcástico, como se vendesse um objeto raro, e não sangue do próprio sangue. Rafael respondeu com um leve aceno, deslizando um grosso envelope sobre a mesa de madeira. Isabela estava na porta, sem chorar nem implorar. Ela apenas olhava para a madrasta, e aquele olhar não era mais o de uma criança abandonada, mas o de quem sabia que acabava de ser entregue a um destino imprevisível. Naquela noite, foi colocada num barco rápido, deixando o cais do rio para trás. As luzes da cidade foram se afastando, substituídas pela escuridão densa do mar. Ela sabia que quando o sol nascesse, estaria no território de Rafael, onde a lei não valia mais que a palavra de um homem, e onde toda liberdade seria testada até o limite. O amanhecer no estado da Bahia se estendia sobre colinas intermináveis de café. Do convés do barco, Isabela viu a mansão de Rafael Monteiro surgir como uma fortaleza branca, no meio da mata, telhados vermelhos, brilhando sob o sol. O portão de ferro se abriu lentamente. Duas fileiras de seguranças vestidos de preto, óculos escuros, escondendo os olhos, permaneciam imóveis como estátuas. Ninguém disse uma palavra quando ela entrou, mas Isabela sentiu o olhar de inspeção da cabeça aos pés, buscando qualquer sinal de resistência. Não encontraram nada não, porque ela tivesse medo, mas porque sua força estava guardada por dentro. Os corredores de mármore frio absorviam o som dos passos. Criados de uniforme verde-oliva a conduziram até um grande salão. No centro, uma longa mesa coberta por toalha branca, cadeiras de couro perfeitamente alinhadas. Na ponta, Rafael Monteiro sentado terno cinza, impecável, gravata de seda, no lugar olhar gelado. Ele não se levantou, apenas ergueu levemente o queixo, indicando para ela se aproximar. Conon quis uma voz grave e baixa, mas suficiente para dominar o ar. Isabela manteve o olhar firme e deu mais um passo. Toshua Baljodokdai Kaikui respondeu filme como pedra. O canto da boca de Rafael se ergueu, não num sorriso, mas num lampejo de interesse perigoso. O salão caiu num silêncio pesado, apenas o vento tocando as cortinas. Ele se levantou, deu um passo. A luz da janela batia no terno e projetava sua sombra longa no chão, encurtando a distância entre eles. Para trazer você paguei em ouro. Mas pelo visto a mercadoria... Fala. Isabela ergueu mais o queixo sem recuar. Tôi không phải món hàng. Anh có thể mua được nhiều thứ, nhưng không mua được cách tôi nhìn thẳng vào mặt anh. O silêncio ficou tenso, como corda prestes a romper. Rafael virou as costas e ordenou ao criado levar-a ao quarto da Torre Leste. Esta noite, ninguém toca nela. Olhares surpresos se cruzaram às escondidas. Isabela caminhou, coração acelerado, mas passo firme. Sabia que aquele primeiro encontro não terminava ali, era só o começo de quebrar as regras dele. 3 dias depois, o ar na mansão Monteiro já não era o mesmo. Os corredores, antes silenciosos, agora sussurravam. Do criado que servia café ao mordomo mais velho, todos já sabiam a nova garota, aquela que Rafael comprara por um bloco de ouro, permanecia intocada. Isabela passava as horas na varanda da Torre Leste, olhando o pomar de laranjeiras, ou caminhando pelos corredores calma. Sem perfume forte, sem vestidos provocantes,
sem olhos suplicantes, apenas uma presença silenciosa e desafiadora. As outras mulheres na casa começaram a notar, especialmente Bianca, a amante de longa data de Rafael, conhecida pela beleza e veneno. Numa tarde, enquanto Isabela estava sob a pérgola de buganvílias, Bianca sentou-se numa poltrona de vime próxima, bebendo vinho tinto. Você sabe que um homem como Rafael se cansa rápido de quem não sabe ser dócil. Não é? O sorriso dela vinha afiado. Pode ser, respondeu Isabela olhando o céu, mas não vivo para agradar ninguém. De longe. Rafael conversava com um sócio, mas seus olhos procuraram instintivamente aquela silhueta e a encontrou ao lado de Bianca. Não ouviu as palavras, mas viu a postura de Isabela, cabeça erguida intocável. Naquela noite, Rafael chamou o mordomo. Ela causou problema. Não, senhor. Mas o silêncio dela desequilibra este lugar. Rafael ficou em silêncio. Para ele, aquele desequilíbrio não era algo ruim, mas sim o mais perigoso. Ok, tôi sẽ tiếp tục dịch từ phần 4 đến phần 3 sang tiếng Bồ Đào Nha Brazil. Giữ nguyên hoàn toàn nội dung không thêm hoặc bớt chi tiết và giữ nguyên các câu thoại gốc khi chúng đã ở tiếng Bồ. A mensagem do mordomo chegou ao entardecer. O senhor Monteiro convida você para jantar no salão do terceiro andar às 20. Sem mais explicações, sem nota sobre vestimenta, mas Isabela sabia que não era convite, e sim ordem. Ela não vestiu o vestido de seda vermelha, trazido pelas criadas. Escolheu um vestido branco simples, cabelo preso semi-joias, além de um fino colar de prata. Ao entrar no salão particular, a luz amarela dos lustres de cristal refletia nas paredes de madeira polida, criando um ambiente ao mesmo tempo acolhedor e perigoso. Rafael já estava à mesa, uma taça de vinho à frente, olhar mais escuro que em outras noites. Na mesa apenas 2 lugares postos, uma garrafa de vinho, pratos fumegantes. Sem seguranças, sem criados. Você está diferente do primeiro dia, ele começou, voz baixa e uniforme. Diferente como, naquele dia, me olhei como um inimigo. Hoje, ainda é inimiga, mas mais calma. Isabela sorriu de leve, pegando um copo de água em vez do vinho. Não bebo quando não sei com quem estou jantando. Os olhos de Rafael estreitaram-se, mas ele se inclinou levemente para a frente. Dizem que comprei você. O que acha disso? Talvez estejam certos, mas comprar um corpo não é o mesmo que comprar respeito. O silêncio caiu sobre a sala. Rafael não rebateu, apenas a encarou, como quem busca rachaduras no gelo, e encontrou apenas águas profundas e calmas. O jantar transcorreu devagar, quase sem tocar na comida. Ao se levantar, Rafael disse apenas: amanhã quero que venha comigo ao Porto de Santos. Quero ver como encara o meu mundo. Isabela não assentiu, nem negou. Apenas saiu, deixando no ar um perfume leve e uma grande interrogação na mente dele. Amanhã no Porto de Santos não se parecia com nada que Isabela já tivesse visto. O cheiro de sal se misturava ao de óleo diesel, o som das buzinas ecoava. Gaivotas voavam alto, enquanto no cais, dezenas de estivadores descarregavam contêineres, o metal tilintando alto. Rafael Monteiro desceu do SUV preto terno cinza, desabotoado, óculos escuros, cobrindo metade do rosto. Ninguém se aproximava, mas todos lançavam olhares rápidos, retirando-os logo em seguida. Isabela o seguia, camisa branca, jeans azul, tênis, destoando completamente da imagem habitual de mulher de Monteiro. Ele a guiou pelo cais, onde um navio cargueiro enorme estava ancorado. Na amurada, a bandeira do Brasil tremulava, mas abaixo dela, caixotes, sem identificação, apenas com códigos. Esta é uma parte do meu trabalho, disse Rafael, em tom baixo. O que há dentro? Ele sorriu de forma ambígua. Coisas que fazem alguns ficarem ricos e outros desaparecerem. Pararam diante de um armazém cuja porta de ferro se abriu, revelando grandes caixotes de madeira. Um homem grisalho se aproximou, cumprimentando Rafael.
mas lançando um olhar, avaliando a Isabela. Quem é você? Perguntou diretamente. Antes que Isabela respondesse, Rafael interveio. Alguém em quem confio mais do que qualquer outro aqui. A atmosfera mudou. O homem grisalho assentiu, mas ao se afastar, Isabela percebeu olhares desconfiados de alguns estivadores. Estavam comentando, e a presença dela ali era claramente algo anormal e arriscado. Rafael se inclinou e sussurrou: Isto aqui não é só um porto. É onde vão tentar testar você. Se estiver com medo, diga agora. Isabela olhou firme para ele. Já superei o medo há muito tempo. Só restou a cautela. Rafael sorriu de canto, mas nos olhos havia um interesse genuíno. Ele a seguiu, indicando para ela acompanhá-lo, e no escuro de um canto alguém pegava o telefone e digitava a mulher com Monteiro novo alvo. A maré em Santos acabava de mudar. Naquela noite, Santos estava envolta num silêncio falso. Do apartamento no último andar que Rafael preparou para ela, Isabela via guindastes movendo-se lentamente como monstros no nevoeiro salgado. As luzes amarelas refletiam na água, mas as ruelas entre armazéns permaneciam escuras. Ela tinha acabado de apagar as luzes quando o celular vibrou. Sem número, sem nome. Na tela apenas, mensagem desconhecida. Ao abrir, havia só uma frase: Volte para casa, enquanto ainda pode. Isabela ficou imóvel por alguns segundos. Não havia ameaça explícita, mas soava mais frio do que qualquer intimidação. Rapidamente fechou as cortinas, apagou todas as luzes e foi até a varanda observar. Na esquina, uma moto preta estava estacionada. O condutor de capacete fechado não se movia, apenas olhava para cima na direção dela. Quando a luz de um container passou, ela viu que ele mantinha o olhar fixo nela. Sem dizer nada, o motociclista ligou o motor e desapareceu. Ao voltar para dentro, Isabela encontrou Rafael, encostado à porta, camisa aberta nos 2 primeiros botões, olhar frio e afiado. Quem enviou a mensagem? Não sei. Só disse que eu deveria ir embora. E o que pretende fazer ficar? Mas talvez devesse me dizer por que virei alvo. Rafael entrou fechando a porta com um clique. Não é você o alvo, disse lentamente. Sou eu. Mas agora, sabem que você é meu único ponto fraco. Lá fora, o vento do mar soprava mais forte, trazendo sal e cheiro de óleo. Naquela noite, Isabela entendeu que o jogo em Santos tinha mudado e que já não estava de fora. O amanhecer em Santos não era calmo. O som das buzinas do porto se misturava aos gritos roucos dos pescadores, o cheiro de peixe fresco, ao de óleo queimado. Rafael disse que precisava ir ao mercado de peixe resolver uns assuntos e a obrigou a ir junto para mantê-la à vista. O mercado ficava à beira do cais, corredores estreitos e escorregadios pela água do mar. Barris, cheios de atum espadarte e lagosta, enchiam o espaço. Isabela usava um casaco leve e chapéu que cobria boa parte do rosto, mas os olhos varriam cada canto, procurando qualquer sombra familiar da noite anterior. Rafael conversava com um grupo de homens fortes que lançaram um olhar rápido a Isabela antes de voltar ao papo. Ela sentia como se fios invisíveis a cercaram. Quando ele se afastou para outro estande, Isabela parou diante de uma banca de lulas. O vendedor, homem idoso, cabelo branco, pele curtida de sol, lançou um olhar rápido e voltou a arrumar o pescado. Baixinho, sem encará-la, murmurou: Menina, cuidado. Aqui peixe grande engole peixe pequeno. Antes que ela pudesse perguntar, 3 homens de casaco preto apareceram no fim do corredor. Não compravam nada, apenas vinham em sua direção, olhos fixos nela. Um deles se colocou atrás dela. Isabela Costa, disse o da frente com voz grave e firme. Precisamos conversar. A poucos metros Rafael se virou. O olhar dele mudou frio como aço.
Em segundos puxou de dentro do cinto uma faca dobrável e avançou. O som das ondas batendo no cais ficou mais forte. O mercado, de repente, parecia segurar a respiração. O ar no mercado de Santos ficou denso, como se o mar também prendesse a respiração. Rafael avançou a lâmina brilhando ao sol da manhã. Os 3 homens não recuaram, mas um deles tocou discretamente a lateral do casaco, onde Isabela tinha certeza que havia uma arma. Afaste-se dela, disse Rafael baixo e lento, cada palavra um comando. Ela não pertence a você, respondeu o do meio-olhos em Isabela. Os clientes começaram a se dispersar, formando um espaço vazio entre as barracas, como um ringue improvisado. O som das ondas e das gaivotas abafava os murmúrios. Isabela recuou, até sentir o parapeito do cais. Atrás dela, apenas a água verde e turva. Se a situação piorasse, pular seria a única saída. Rafael se posicionou entre ela e os homens. O olhar dele era tanto aviso quanto desafio. Querem testar a sorte bem no meu porto, um dos outros riu com desdém. Isto já não é mais o seu cais, Rafael. O chefe quer a moça, só isso? As palavras do chefe gelaram Isabela. Rafael não era o mais poderoso ali. Havia alguém acima dele, e essa pessoa a queria. O clima estava prestes a explodir quando uma sirene longa da polícia portuária soou ao longe. Os 3 trocaram um olhar rápido e recuaram, sumindo na multidão. Rafael voltou-se para ela, respiração pesada. Eu já disse, Isabela. Aqui, ou você está comigo, ou não sairá viva. Ela não respondeu, mas segurou firme a alça da bolsa. Sabia que sua única escolha tinha acabado de ficar 2 vezes mais perigosa. A casa de madeira de Rafael ficava isolada, escondida atrás de coqueiros à beira-mar. Ao entrar, Isabela sentiu o cheiro de madeira úmida misturado ao da fumaça do fogão. A luz amarela iluminava uma mesa comprida posta apenas para 2, com vinho tinto já aberto e peixe assado fumegante. Rafael puxou a cadeira para ela, gesto surpreendente, comparado ao homem frio do cais naquela manhã. Sente-se. Coma algo antes de conversarmos. Isabela sentou sem tirar os olhos dele. Conversar. Ou interrogar. Chame de conhecer melhor, disse leve, mas com a autoridade de quem sempre manda. Durante o jantar, quase não tocou na comida. Fazia perguntas lentas como quem procura brechas, porque ela estava em Santos. Quem sabia da presença dela se tinha ligação com o chefe? Isabela respondeu pouco o suficiente para não ser vista como hostil, mas sem revelar nada perigoso. Sabia que uma palavra errada poderia terminar tudo ali. Em certo momento, Rafael serviu vinho para ela. Você é inteligente. Mas inteligência, às vezes, faz a pessoa pensar que é intocável. No Brasil, especialmente em Santos, ninguém está seguro. O olhar dele desceu para a mão dela, que segurava a taça como se fosse uma arma. E quero saber, de que lado vai ficar quando a maré subir? Isabela bebeu um gole, o ardor descendo pela garganta. Colocou a taça na mesa, inclinou a cabeça e o encarou. Talvez eu fique num lugar onde ninguém espera que eu esteja. Silêncio. Rafael sorriu, mas não de pura diversão, e sim como quem acabara de ouvir um desafio que por algum motivo o agradava. O Rio de Janeiro estava coberto por um pôr-do-sol vermelho, o céu como seda queimando no horizonte. As ondas batiam nas pedras com um som grave, misturado ao vento salgado. No alto da mansão em Morro do Leme, Lucas Duarte estava sozinho na varanda, olhando as luzes douradas surgirem na cidade. Desde que Camila saiu, o lugar parecia grande demais, e o eco lembrava a distância entre eles. A porta se abriu. Passos familiares. Camila entrou sem vestido luxuoso nem joias, apenas um vestido de algodão azul, cabelo solto, olhos ainda orgulhosos. Lucas se virou e a olhou demoradamente, como para guardar cada detalhe. Você veio, disse a voz rouca de tantas noites sem dormir. Eu disse que viria, respondeu ela firme.
O silêncio não era mais uma barreira gelada, mas uma ponte frágil sendo construída. Lucas tirou do bolso um anel de prata liso sem pedras nem gravuras. Não é para prender, é para me lembrar que um dia nesta cidade, uma mulher me fez deixar meu trono só para aprender a amar. Camila olhou o anel, olhos brilhando sem lágrimas. Pegou-o, girou sob a luz do pôr do sol e colocou no dedo anelar. Sem palavras, só gesto. E naquele momento pedidos de desculpas ou promessas eram desnecessários. Um vento forte veio do mar, sinal da tempestade se formando. Ao longe trovões soavam como tambores de samba. Mas para eles, a tempestade não era ameaça, era trilha para um novo começo. Lucas a abraçou. Juntos olharam o mar escurecendo, sabendo que o caminho não seria calmo. Mas desta vez, iriam juntos apesar das tormentas. E no som das ondas o rio parecia sorrir.